Anteriormente, tivemos uma breve conversa sobre semelhança de triângulos, casos de semelhanças de triângulos e constante de proporcionalidade. Lembra disso que a gente vai usar isso agora, tá certo? A constante de proporcionalidade não é a razão entre os lados homólogos, ou seja, a fração entre lados homólogos. No caso aqui, eu não fazia A sobre D, quando já considerando que esses dois triângulos são semelhantes, tá? Senão nada feito, não dá para fazer isso não. Então, qual seria a constante de proporcionalidade aqui? A sobre D, por exemplo, tá bom? Podia falar C sobre F e B sobre E, e todo mundo vai dar valor absoluto igualzinho. É que aqui a gente está trabalhando genericamente, tá certo? Vamos então agora fazer a razão entre as áreas de triângulos semelhantes. Vamos ver o que acontece. Para isso, eu vou chamar esse triângulo de triângulo 1. E aí, eu vou escrever a área dele. E esse aqui de triângulo 2. E eu vou escrever a área dele. Como que eu vou fazer a área do triângulo 1? Lembrem-se da fórmula. Base vezes a altura dividido por 2. A base ali é C. A altura é H1. E isso dividido por 2. Prontinho. A área do triângulo 1. Vamos fazer agora a área do triângulo 2. Que é base vezes a altura dividido por 2. Não vou escrever isso aqui, que é a mesma coisa. F vezes H2. Aqui era H1, né? Ah, não, mas já tá aqui, ó. F vezes H2 dividido por 2. Belezura. Eu tenho a área do primeiro e a área do segundo. O que eu quero descobrir agora, meus queridos? A constante, a razão, tá? Desculpa, a razão, a fração que compara a área do primeiro triângulo com a área do segundo triângulo. Como que a gente faz, então? Então, a gente faz esse valor sobre esse valor. Ou esse valor dividido por esse valor, que é a mesma coisa. Eu vou escolher a divisão no método deitado, porque vai ficar mais simples a gente calcular, ó. Eu estou comparando as duas áreas, tá? Ó, dividido por F vezes H2 sobre 2. Sabe, meus queridos, que quando você tem uma divisão que o denominador é igual, você pode cancelar o denominador. É isso, porque você não vai inverter. Como você vai inverter multiplicando, você vai cancelar o 2. Mas vamos fazer o processo bonitinho, professora, sem pular etapas? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Essa forma é o que devemos fazer para dividir frações. Então, ó, multiplicar pelo inverso. Vocês concordam que esse 2, ele pode ser cancelado? Ó, tá, cancelou, belezura. Agora, o que nós vamos fazer? Vou continuar para cá, tá? Espero que tenham copiado, senão volta o vídeo, tá? Sem problema nenhum. É mais fácil, né, gente? Do que quando a gente apaga a lousa na sala de aula. Mas confesso para vocês, a falta da presença do aluno, da conversa, é muito grande. Muito grande. Bom, mas vamos lá, vamos continuar o exercício. Então, agora eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. C vezes H1 sobre F vezes H2, tá certo? Então, continuamos aqui. Maravilha. Daí, gente, olha só. Pensem comigo uma coisa. Como aqui é multiplicação em cima e embaixo, nós podemos separar essas frações. Essa é uma sacadinha, hein? C sobre F vezes H1 sobre H2. Eita! Olha que coisa mágica que a gente vai concluir agora. O que C sobre F significa aqui no triângulo, ó, nos triângulos, ó, C sobre F. Não é a constante de proporcionalidade? Então, vamos lá, ó. Constante.
E H1 sobre H2, que é a comparação entre as alturas também. Também é a constante de proporcionalidade, porque não é somente os lados, é qualquer comprimento homólogo no triângulo, também é constante. Eita, então pera, vai ficar K vezes K, que é K ao quadrado. Então, a área do triângulo 1 comparada à área do triângulo 2 vai ser igual à constante ao quadrado. Pronto, guardem isso com todo amor e carinho para a resolução do próximo exercício. Até mais!